Galera, eu realmente não sei como começar isso aqui, mas preciso desabafar e talvez pedir algum conselho de quem já passou por uma situação parecida. Eu sou o Gabriel, tenho 37 anos, sou sargento do Exército e no momento estou em um posto avançado fora do país, a milhares de quilômetros de casa. E há pouco mais de uma semana, eu recebi um e-mail que literalmente destruiu tudo que eu achava que sabia sobre minha vida. Antes de tudo, meu casamento com a Lara era, bem, normal. Como qualquer relacionamento de 10 anos, já tínhamos nossos altos e baixos, mas nada que me fizesse pensar que ela poderia fazer algo assim. Bom, a situação toda veio à tona quando eu estava em uma missão no exterior, e num fim de semana qualquer, quando eu fui checar meu e-mail na madrugada, lá estava. Um e-mail de divórcio. Eu ainda não consigo acreditar que ela teve coragem de me mandar aquilo sem nem ao menos me dar a chance de conversar, sem me dizer nada de forma pessoal, sabe? Nada de um, Gabriel, precisamos conversar, ou qualquer coisa minimamente respeitosa. Foi só um, estou te pedindo o divórcio, fui embora e já estou com outra pessoa. E adivinhem quem era o outra pessoa? Rodrigo. O cara que eu nem sabia que existia até aquele e-mail. Ele deve ser o novo namorado dela. E aparentemente ele está morando na nossa casa. Sabe o que é? Eles já estão lá, usando a casa que eu paguei, que construímos juntos, com a nossa conta conjunta. Pior de tudo, eu recebi um outro alerta de que a conta que a gente tinha foi completamente esvaziada por ela. Sim, ela fez isso enquanto eu estava a milhares de quilômetros de distância, lutando por um país que nem é o meu, com a minha mente completamente ocupada com minha missão e não com o que estava acontecendo em casa. Fiquei tão puto, ao mesmo tempo que a sensação de impotência foi indescritível. Eu fiquei parado, olhando para a tela, sem saber como reagir. Fiquei em silêncio, literalmente não consegui falar nada. Eu sentia que meu corpo estava queimando de raiva e de dor, mas ao mesmo tempo eu estava tão surpreso, tão confuso, que parecia que não era real. Como ela fez isso comigo? Eu sempre acreditei que tinha sido um bom marido. Sempre tentei fazer o que era certo, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim, uma sensação estranha, já estava me dizendo que eu não podia ser pego de surpresa. Eu sabia que, no fundo, alguma coisa estava errada há um tempo, sabe? O jeito como ela começou a se afastar aos poucos, as desculpas esfarrapadas, o silêncio nos finais de semana, as conversas por mensagem que sempre terminavam em "estou ocupada no trabalho". Eu não era burro, mas eu também não queria acreditar. No fundo, talvez eu soubesse, mas simplesmente não estava preparado para isso. Agora, o que mais me deixou de queixo caído foi o fato de que Lara nem teve o mínimo de respeito por mim. Não queria discutir o divórcio, não queria conversar, não quis tentar salvar nada. Apenas cortou tudo pela raiz e se mandou. Literalmente. E para completar, eu descobri, pelo advogado de um amigo, que ela estava tentando falsificar a minha assinatura para conseguir mexer em mais dinheiro da nossa conta conjunta. Ou seja, não era só o divórcio, era um golpe, algo mais profundo, mais sujo. Eu sei que parece que estou em choque, e talvez eu esteja, mas o pior é que eu não estava totalmente despreparado. Sabe aquela sensação de que, no fundo, você sente que as coisas podem dar errado, então você se prepara? Foi isso que eu fiz, sem nem perceber. Eu comecei a separar meu dinheiro, guardei documentos importantes porque lá no fundo eu sabia que poderia acontecer, mas não imaginava que seria desse jeito. Eu só quero saber o que fazer agora, como seguir em frente, porque meu mundo virou de cabeça para baixo. Alguém já passou por algo assim? Como é possível que alguém com quem você compartilhou tantos anos faça isso com você? Eu só sei que preciso dar um passo à frente, mas não faço ideia de como. Bom, pessoal, depois do que aconteceu, eu fiquei refletindo muito sobre como cheguei até aqui. Parece que o que estou vivendo agora é uma mistura de tudo que eu desconfiava e temia. Desde aquele e-mail devastador, minha mente não para de girar. Mas em meio a toda essa confusão, uma coisa ficou clara. Eu nunca estive totalmente despreparado para essa situação. E isso me deixou com uma sensação estranha, como se eu tivesse percebido de algum jeito que algo não estava certo, e tomei medidas antes de ser pego de surpresa. Eu já venho sentindo que algo estava errado há muito tempo. A Lara sempre foi uma pessoa muito reservada, mas nos últimos meses ela se afastou ainda mais. Eu lembro que, quando ela começou a chegar tarde em casa, e depois, ficava com o celular na frente do rosto o tempo todo, escondendo tudo de mim, algo me dizia que alguma coisa estava acontecendo. E como qualquer pessoa normal, eu tentei justificar. Ah, ela está cansada do trabalho, deve ser isso. Mas dentro de mim, eu sentia uma leve inquietação, uma sensação de que a nossa vida estava prestes a mudar de uma forma que eu não conseguiria controlar.
Eu me lembrei de uma vez, alguns meses antes, quando fiz uma viagem de fim de semana para um treinamento. Eu estava fora de casa por uns 3 dias e, durante esse tempo, ela parecia muito distante quando eu ligava. Não era a mesma Lara. Quando eu cheguei em casa, ela estava mais fria do que nunca, com uma desculpa esfarrapada sobre o trabalho. O pior foi quando, tentando ser o bom marido que sempre tentei ser, eu perguntei se ela estava bem, se queria conversar. Ela respondeu que estava tudo ok e que eu estava sendo paranoico, coisa que eu escutei algumas vezes nos últimos tempos. Mas eu nunca tive coragem de realmente confrontá-la, porque, no fundo, eu temia o que poderia descobrir. O que mais me marcou foi o momento em que eu comecei a tomar medidas discretas para me proteger. No começo foi por intuição, como uma espécie de só por precaução. Sempre ouvi que é melhor se prevenir do que remediar. Então, eu comecei a separar uma grana em uma conta só minha. Algo pequeno, mas o suficiente para garantir que eu teria alguma segurança. Eu também fiz cópias de documentos importantes. O contrato da casa, nossos contratos de seguros, tudo que poderia me proteger caso algo desse errado. Eu não sabia o que poderia acontecer, mas queria estar preparado. E até agora, eu me sinto grato por isso. Isso tudo foi meio que instintivo, sabe? Eu não tinha consciência total do que estava acontecendo, mas no fundo, algo me dizia que ela já estava me afastando. Eu achava que estava tomando precauções por causa de uma briga qualquer, ou uma possível separação por motivos mais banais, como a correria da vida e o desgaste do casamento. Mas nunca imaginei que a situação fosse tão grave. E o mais difícil é que, apesar de tudo, eu nunca perdi o respeito por ela até aquele momento. Eu sempre quis que tudo acabasse de forma saudável. Mas agora, olhando para tudo o que ela fez, fica claro que ela já estava me traindo. Já estava envolvida com o Rodrigo e, sem me dar uma chance sequer de conversar, me abandonou, junto com a nossa casa e todo o dinheiro que construímos juntos. Agora, com esse golpe do divórcio, o que eu mais sinto é que a dor não vem só da perda do casamento, mas da desconfiança de tudo que eu vivi até aqui. Como posso ter sido tão cego? Como não percebi antes que o que eu via como um relacionamento normal estava, na verdade, se desintegrando diante dos meus olhos? Mas uma coisa eu sei. Agora eu não posso deixar que isso me afete por mais tempo. A estratégia não é só minha única opção. Ela é a única maneira de retomar o controle da minha vida. Então, é hora de agir. Eu não sei se algum de vocês já passou por um momento em que a única coisa que você consegue fazer é tomar uma decisão instantânea, sem nem pensar muito, só porque você sabe que é o único caminho a seguir. Bem, foi assim que eu reagi ao e-mail de divórcio da Lara. Aquelas palavras me devastaram, mas eu sabia que não tinha mais tempo para ficar perdido em sentimentos. A Lara tinha tomado a decisão dela, e eu precisava reagir. A primeira coisa que fiz foi manter a calma. Não estava fácil, claro, eu estava destruído por dentro. Mas a última coisa que eu queria era dar uma satisfação àquela altura. Ela já tinha feito a escolha dela, então eu precisava ser inteligente. Eu só respondi com uma palavra. Entendido. Foi uma resposta fria, eu sei, mas era a única coisa que consegui digitar naquele momento. Não queria entrar em detalhes, não queria discussões, não queria nada. Eu estava jogando o jogo dela, e no fundo, sabia que a única coisa que ela esperava de mim era uma reação emocional, uma resposta que pudesse me deixar vulnerável. E eu não ia dar isso a ela. Não agora. A Lara tinha me deixado em uma situação desesperadora, mas eu sabia que, se eu não fosse estratégico, eu acabaria perdendo ainda mais do que já estava perdendo. Então, o que eu fiz foi começar a agir nos bastidores. Primeiro, entrei em contato com um advogado de confiança de um amigo meu. Eu não sabia por onde começar, mas precisava de alguém que soubesse o que fazer. E foi ali que comecei a perceber o quão fundo a coisa estava indo. O que Lara fez não era apenas um divórcio convencional. Ela estava tentando me manipular, se aproveitando da minha ausência para garantir que sairia com o maior pedaço possível da nossa vida. O advogado me orientou sobre o que fazer com relação à casa e aos bens que estávamos dividindo. Ele me explicou sobre as fraudes que podiam estar acontecendo, especialmente depois de eu contar sobre o comportamento dela com a conta conjunta. A gota d'água foi quando eu descobri que ela estava tentando falsificar a minha assinatura para retirar uma grande quantia do valor da venda da casa. Eu fiquei paralisado ao ouvir isso. Não só ela tinha se ido com outro, como estava tentando me roubar enquanto eu estava fora, sem nem a chance de me defender. Mas a Lara não parou por aí. Na verdade, ela parecia ter perdido totalmente o medo de fazer o que quisesse, sem qualquer remorso. Quando soube que eu tinha colocado tudo em xeque, ela tentou fazer um movimento mais audacioso ainda. Tentou falsificar a minha assinatura para retirar uma grande quantia do dinheiro da venda da nossa casa, como eu disse antes. Naquele momento, algo dentro de mim explodiu.
mas eu sabia que não podia entrar em pânico. Eu estava sendo jogado contra a parede, mas a única maneira de reagir era com mais controle. Eu comecei a monitorar as transações da conta conjunta e a me proteger de todas as formas legais possíveis. No fundo, eu já sabia que essa história não teria um final fácil, mas algo me dizia que, no fim, a verdade e a justiça teriam seu espaço, por mais que ela estivesse tentando escapar de tudo. Foi quando, em uma dessas investigações, eu descobri que o Rodrigo, o novo namorado dela, não era só mais um cara qualquer. Ele estava envolvido em um esquema de fraude, e as coisas estavam muito mais sérias do que eu imaginava. De repente, o divórcio e a traição se tornaram apenas uma parte de algo muito maior e mais sombrio. Agora, eu sabia que não estava só lidando com a traição de uma esposa. Eu estava lidando com uma fraude que envolvia outras pessoas, e pelo que parecia, até outras famílias militares. Esse jogo agora não era mais apenas pessoal, era uma questão de justiça. E enquanto eu me preparava para o que viria, uma coisa era certa. Lara ia se arrepender de tudo o que fez. Mas não pela razão que ela pensava. Ela não iria escapar impune. Galera, eu não sei se estou vivendo um pesadelo ou se, de alguma forma, estou no meio de uma série de TV de crime. As coisas que descobri sobre a Lara, o Rodrigo e o que eles estavam fazendo são coisas que eu nunca imaginei que teria que lidar. A traição foi só o começo, mas o que veio depois? Isso mudou minha vida, de uma forma que eu ainda estou tentando processar. Depois de descobrir que Lara estava tentando falsificar minha assinatura para pegar dinheiro da venda da casa, eu sabia que isso não era mais só sobre um divórcio. Não estava lidando com uma separação simples ou uma briga de casal. Eu estava lidando com algo muito maior, e as peças começaram a se encaixar, como um quebra-cabeça podre e sujo. Como mencionei antes, o Rodrigo não era apenas o namorado dela. Ele estava envolvido em algo que parecia muito mais com uma rede de fraude. Durante as investigações com o advogado, o banco e a polícia, eu fui me aprofundando cada vez mais. Um detalhe chamou minha atenção. As transações que ela estava fazendo com o dinheiro da nossa conta, especialmente o valor que ela tentou retirar do banco, estavam sendo transferidas para uma conta que não era dela. Não era de uma conta qualquer. Era uma conta ligada a um nome que eu reconheci, mas não imediatamente. Quando os policiais começaram a investigar mais fundo, descobriram que o nome estava vinculado a um grupo muito maior. E sim, vocês leram certo. Lara e Rodrigo estavam envolvidos com um esquema de fraude que afetava várias famílias, não só a minha. Eu me senti como se tivesse sido puxado para uma teia de mentiras, onde a minha esposa não era apenas infiel, mas parte de uma rede criminosa. Tudo isso aconteceu em um ritmo frenético. Eu estava tentando lidar com minha dor pessoal, com o divórcio, com a sensação de que minha vida inteira estava desmoronando, e agora estava vendo que, por trás disso tudo, havia algo muito mais sinistro. Descobri que não era só a Lara. Rodrigo, o cara que ela trouxe para a nossa casa, fazia parte de uma quadrilha que se especializava em fraudar militares. Eu nunca tinha imaginado que o que estava acontecendo comigo era só uma peça de um quebra-cabeça que envolvia outras pessoas. Eu comecei a sentir que as coisas estavam saindo do meu controle, e a única coisa que me mantinha focado era a determinação de que eu precisava expor a verdade e parar de ser manipulado. Não demorou muito para que a Polícia Federal fosse chamada para investigar mais a fundo. Eles descobriram que esse grupo, liderado por pessoas como o Rodrigo, estava se infiltrando em várias famílias militares, manipulando divórcios, fraudes de assinaturas e até roubando benefícios militares. Eu ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. O mais surreal de tudo foi perceber que a polícia começou a trabalhar em cima de tudo o que eles encontraram, e foi quando, finalmente, a rede de fraude foi desmantelada. Lara e Rodrigo, junto com outros membros do grupo, foram presos. Eu não posso mentir, não fiquei com pena. Eles mereciam isso. E o que mais me impressionou foi ver o quanto o sistema estava corrompido. As pessoas em quem eu confiava, os oficiais que eu acreditava serem honestos, estavam envolvidos nessa fraude. Não era só minha esposa e seu namorado, era uma estrutura maior. A polícia conseguiu identificar uma série de militares que estavam ajudando a esconder os crimes, usando informações privilegiadas para manipular documentos e retirar grandes quantias de dinheiro de contas bancárias de outras famílias. Lara, claro, tentou se justificar. Ela ainda tentou me convencer de que estava fazendo isso porque eu nunca a dei atenção, que ela não aguentava mais o casamento, que me sentia sozinha. Mas eu não estava mais ouvindo. As provas contra ela eram inegáveis. O advogado do meu lado me disse que, com as evidências coletadas, ela não teria escapatória. Lara optou por fazer um acordo com a justiça, se declarando culpada, devolvendo o dinheiro roubado e desistindo de qualquer reivindicação sobre a casa. Tudo estava chegando ao fim.
No fundo, eu não sentia alívio. O que estava acontecendo era uma vitória contra a fraude, contra o golpe que tentaram me aplicar. Mas a dor que eu carregava por ter sido traído, por ter perdido a confiança em tudo que eu acreditava, ainda estava lá. Mas uma coisa ficou clara para mim. Eu não ia mais ser vítima. Não iria mais permitir que eles ganhassem. Era hora de seguir em frente e reconstruir minha vida. Agora com mais segurança e mais força do que nunca. Galera, parece que tudo o que eu passei até aqui está finalmente chegando ao fim. Depois do caos, da fraude, da traição e de tudo o que aconteceu, eu finalmente sinto que estou em uma nova fase da minha vida. Mas, para ser bem honesto, essa sensação de final também me traz um peso de saudade. Não da Lara, não da vida que eu tinha com ela, mas de algo que eu deixei para trás. Algo que sempre me fez sentir confortável. A ideia de que a vida deveria seguir uma certa ordem, um plano que parecia seguro. Agora, a verdade é que não sei mais qual será o meu caminho, mas eu estou disposto a tentar. Primeiro, com relação ao divórcio. Tudo foi resolvido de maneira bem pragmática, como já esperava. Lara fez um acordo com a justiça, devolveu o dinheiro roubado e desistiu de qualquer reivindicação sobre a casa. Isso foi um alívio, no fundo, porque a casa em que morávamos foi sempre um ponto de atrito entre nós. No entanto, cada cômodo daquilo era um pedaço do que minha vida havia sido, e eu não podia mais olhar para aquelas paredes sem lembrar de cada discussão, cada mentira que foi dita. Aquilo ali não tinha mais sentido para mim. Então, o que eu fiz? Decidi vender a casa. Não foi uma decisão fácil, mas foi necessária. Eu não queria carregar o peso daquela casa nas minhas costas. Não queria mais as lembranças pesando sobre mim. Vendi tudo o que estava lá e dei um passo para a frente. Com o dinheiro da venda, resolvi fazer uma coisa que nunca imaginei que faria. Me aposentei do exército. Já tinha 37 anos, estava no exército desde os 18, e tudo o que eu queria agora era a liberdade. Queria um recomeço. A missão no exterior, o estresse, as mentiras. Eu estava cansado de tudo. Preciso de uma vida mais simples, mais tranquila. E, sinceramente, eu estava preparado para isso. Depois da aposentadoria, comprei uma pequena casa no interior, em uma cidadezinha pacata. Uma casa simples, nada luxuosa, mas com aquele toque de aconchego que sempre desejei. Não havia mais espaço para me apegar a coisas materiais. O que eu queria agora era reconstruir minha paz de espírito. Não se trata de uma mansão, mas sim de um lar. E para ser bem sincero, eu nunca me senti tão em paz quanto me sinto agora, sentado no meu novo jardim, com um café nas mãos, ouvindo o som do vento batendo nas árvores. Comecei a trabalhar como carpinteiro, algo que sempre gostei de fazer nos momentos de lazer, mas nunca levei tão a sério. Eu tinha aprendido a mexer com madeira e ferramentas desde pequeno, e isso sempre foi uma forma de escape para mim. Agora virou um novo trabalho. Ao contrário de tudo o que fiz até então, não havia pressão. Não havia gente mandando ou exigindo resultados. A madeira era minha única preocupação. E à medida que fui aprendendo a fazer móveis e pequenos reparos, percebi que, no fundo, o trabalho me ajudava a esquecer a dor do passado e me focar no presente. Foi durante esse período de reconstrução que algo inesperado aconteceu. Uma mulher da cidade, que morava sozinha e estava passando por uma situação difícil, me procurou. Ela precisava de ajuda para salvar a casa dela de um esquema de fraude semelhante ao que vivi. Ela foi enganada por um agente imobiliário e estava prestes a perder sua casa. Quando ela ouviu sobre o que eu passei e as medidas legais que tomei para resolver minha situação, ela pediu ajuda. Eu sei que talvez soe estranho, mas ajudar essa mulher me deu uma sensação de propósito que eu não sabia que precisava. Eu já tinha passado por algo tão complicado, e agora eu estava em uma posição onde podia ajudar outra pessoa a evitar os mesmos erros, a não cair nas armadilhas que eu caí. Não foi só um alívio para ela, mas também para mim. Eu encontrei uma maneira de usar o que aprendi na dor para fazer o bem. Ajudar essa mulher foi uma forma de me curar também, de redimir as minhas próprias feridas, como se eu estivesse finalmente encontrando uma forma de dar um novo significado à minha vida. No final, o que eu aprendi é que a vida não segue o curso que esperamos. Pode parecer que tudo vai desmoronar de uma vez, mas com o tempo você se encontra. E mesmo depois de todas as dificuldades, há uma luz no fim do túnel. Às vezes essa luz é mais forte do que você imagina, e ela te leva a lugares que você nunca achou que iria. Estou começando a entender que minha missão talvez não tenha sido apenas servir no exército ou lutar em guerras no exterior. Minha verdadeira missão pode ter sido aprender a viver novamente, a reconquistar minha própria paz, a redescobrir quem eu sou, fora de tudo o que me definiu por tanto tempo. Agora, quando olho para trás, vejo que por mais doloroso que tenha sido, tudo o que vivi me trouxe até aqui.
E aqui, neste pequeno pedaço de terra e madeira que agora chamo de lar, encontrei uma paz que eu jamais imaginava. A verdade é que a vida sempre segue em frente, e às vezes, o que parecia ser o fim, na verdade, é apenas o começo de algo novo.